A gente fala lá no ateliê, a gente tem falado muito sobre roupa viva e sobre o que a roupa significa para além do produto, né? Memória, história, afeto, as relações. E eu acho que essa fala sua até me emocionou muito, porque porque eu trabalho desde 2009, né, com essa rede e com todos os elos da cadeia produtiva. E a gente está num momento político mesmo muito delicado, onde essa margem, e eu vejo mesmo em 9 anos de trabalho, eu me pergunto o quanto a gente conseguiu trazer para o centro o que estava na margem, mesmo protagonizando, mesmo construindo essas pontes, esse diálogo. Não sei te dizer, né? Então eu começo minha fala até bem emotiva, me desculpem. Mas enfim, a gente diz que roupa é afeto, é história, é memória, e todas as nossas decisões de produto, de estética, de processo produtivo estão pautadas nisso, estão pautadas no que a gente entende como vestir. A marca foi fundada em 2009, justamente num momento pessoal de muita angústia. Eu trabalhei para o mercado convencional muito tempo. E muito tempo não, na verdade eu tenho mais tempo de Flávia Aranha do que de mercado tradicional, mas foram muito intensos aqueles anos. E eu quis repensar essa lógica, né? Por que a gente precisa sempre olhar para fora? Por que a gente precisa sempre copiar a estética europeia ou os Estados Unidos? Por que a gente precisa sempre negar as nossas raízes, de onde a gente vem, o nosso produto, sendo que a gente vive num país extremamente abundante, potente e com muita riqueza, né? Então, em 2009, eu fiz uma viagem para o Nordeste, eu comecei a visitar várias comunidades, e entender que tipo de matéria-prima a gente conseguiria trazer para a moda. Comecei a pesquisar um pouco sobre quais eram esses gargalos, esses processos, essas dificuldades da valorização do fazer, da cadeia, né, da moda. Então, desde a planta, desde a terra, de onde vem a nossa matéria-prima, eu quis ir lá no solo, eu quis encontrar os produtores de algodão, de plantas tintórias, as fibras, as técnicas, e tentar colocar tudo isso num lugar só. E aí, desde 2009, a gente vem tentando exercitar essas relações, esses processos no nosso ateliê. A gente fala muito de design essencial e afetivo justamente porque o que inspira o processo criativo é o relacionamento com essas histórias, com esses grupos e com os próprios processos, né? A nossa marca ela é pautada pelo tingimento natural. E o tingimento natural, para mim, ele representa muito além de uma prática que pode ser sustentável do ponto de vista socioambiental, mas como um conceito mesmo holístico sobre a moda, né? A gente cor não é Pantone, cor não é número, né? Então, quando a gente fala da roupa viva, a gente está falando também desse conhecimento mais plural, cruzado, compartilhado. Então, para você tingir, você precisa saber de onde vem aquela planta, qual a origem dela, a história dela, a relação dela com os produtores, o quanto isso afeta a própria produção, né? Você precisa saber sobre botânica, sobre química, sobre sociologia, enfim. Então, o tingimento natural é o que pauta o nosso modelo de negócio, a maneira como a gente existe no mercado. Ai, gente, errei. Aqui é um pouco do nosso ateliê. Outra coisa importante para a gente é a história, enfim, do manual, né? A gente hoje se posiciona muito como uma tentativa de trazer esse encontro entre o artesanal, o ancestral e a inovação, a tecnologia. Como é que a gente coloca tudo isso no mesmo lugar e a gente tem tentado exercitar no nosso novo ateliê, no Galpão, processos extremamente artesanais, mas, ao mesmo tempo, processos industriais, aliando a pesquisa tecnológica, que, no fim, para mim é muito lindo, porque quando eu comecei a estudar química, meus professores todos surgiram do corante sintético para frente, né? Então, praticamente, eu tive que trazer todo esse conhecimento que eu tive simples e tão profundo e tão potente para poder construir essas receitas que são totalmente baseadas em todo o conhecimento que eu aprendi com todas as comunidades, todos os tintureiros e todos os artesãos aqui do Brasil e também de outros países. Então, é isso. O futuro está exatamente na mão de todo mundo que estava aqui hoje de manhã.
E aí, só falando um pouco do nosso processo produtivo de costura, todas as nossas peças são costuradas por artesãs e empreendedoras de São Paulo, e quem consegue fazer essa ponte entre o nosso processo produtivo para garantir que mesmo a gente crescendo, a gente mantenha todos os nossos valores como a gente mantinha, enfim, como a gente tinha 9 anos atrás, quando eu ia na casa de cada costureiro e conhecia a família e tudo mais, a gente trabalha com o Instituto Alinha e com o Instituto Ecotesse. Então a gente conseguiu escalonar nosso processo sem perder a essência que motivou a gente a iniciar esse projeto. Todas as nossas fibras são naturais e biodegradáveis, e para mim foi muito importante trabalhar com fibras brasileiras. Então eu achava também surreal como a indústria da moda comprava seda da China, sendo que a gente tem uma das melhores sedas do Brasil aqui, e 95% dessa seda vai embora. Algodão orgânico, porque a gente tem uma potência absurda de algodão, né? Eu estive ano passado no Ceará, em Crateús e, enfim, toda a região do semiárido, e o quanta potência a gente tem até nos algodões, por exemplo, o algodão carolina, o algodão ganga, o mocó, que são algodões de árvore, quanta potência a gente tem, fibras longas, sofisticadíssimas, né? Então, tem essa coisa, rústico, não, assim, a gente tem tanta potência na nossa matéria-prima original, e às vezes um algodão que nasce sem água, né? No semiárido. Então, o quanto a gente precisa dar suporte para essas iniciativas. Eu tive numa mesa semana passada com a Embrapa e ele me confirmou que 0,01% do nosso algodão é orgânico, né? Então, aproveito até para esclarecer hoje a diferença do que é um algodão orgânico e do que é um algodão que se diz sustentável. Não criticando a indústria, não criticando as iniciativas, mas um algodão sustentável, ele, né, que se diz sustentável, do BCI, ele tem agrotóxico, ele pensa em monocultura, ele pensa em grande escala, ele não valoriza o pequeno artesão, a agricultura familiar e a reforma agrária. Então, se a gente quer realmente diminuir as distâncias, né, protagonizar do agricultor ao artesão, que muitas vezes, né, muitos dos grupos que a gente trabalha, você vê produção agrícola, quer dizer, o algodão ou alguma espécie tintória associada a algum tipo de artesanato. Normalmente são vários trabalhos que aquele grupo exerce. Isso é muito bom porque compõe a economia local, é diverso, você consegue agregar jovens, você consegue pensar em manter mais a longo prazo uma comunidade rural, quando você consegue ter vários tipos de negócio num mesmo lugar. Então, se a gente quer, né, na moda, bancar e apoiar essa produção, essa diminuição da desigualdade social, essa inclusão dos artesãos e manutenção dessas tipologias, a gente também precisa apoiar o algodão orgânico e a produção de fibras naturais no Brasil, num pensamento da agricultura familiar, né? Não adianta a gente criar tecnologia pensando em monocultura, em grande escala, porque daí a gente vai excluir naturalmente essas pessoas. Então, para a gente é muito importante na marca se relacionar tanto com algodão artesanal quanto algodão industrial, mas que todas as fibras sejam brasileiras. Hoje a gente apoia a Natural Cotton Color e a Justa Trama, que são os dois principais polos de algodão orgânico do Brasil. Bom, já falei do tingimento natural brevemente, mas para a gente é fundamental, a gente ainda tinge de panela, a gente ainda é artesão também, né? A gente, como marca, eu me coloco como tintureira mais do que como estilista. Então, a gente ainda tem as panelas, ao mesmo tempo, do lado das máquinas, mas a gente mantém esses processos. Um dos nossos principais produtos é a impressão botânica, então ainda é flor por flor, pétala por pétala, enrolado num cano de metal, e isso leva horas, horas e horas para cozinhar. E tem seu tempo. E essa coisa do tempo é muito importante. A gente não consegue substituir tempo. Então, a gente entende também que, como marca, a partir do momento que a gente se apropria dessas técnicas e a gente também executa e a gente também é artesão, a gente consegue, de fato, ter uma relação horizontal com os artesãos que trabalham com a gente. Porque a gente também fica horas na panela, a gente também fica com a mão calejada. Olha aqui, ontem eu estava na praia, tô toda queimada e estava tingindo. Então, quando a gente faz com as próprias mãos, a gente tem uma... Nossa, falei demais, preciso ir logo para mim. Não, pode continuar. Então, quando a gente tem, eu acho,
uma perspectiva de estar no mesmo lugar, de fazer junto e fazer também, a gente desconstrói toda essa relação de cima, de baixo, fica tudo no mesmo plano. E eu acho que isso é fundamental, assim, fundamental para qualquer futuro. Biodiversidade, então a gente, além de trabalhar com os correntes naturais, para a gente é muito importante a origem de cada um, então a gente fomenta a agricultura familiar e a produção baseada em agrofloresta, ativismo sustentável, enfim, técnicas para preservar. Muitas vezes a cor da moda para mim é a cor de uma planta que faz sentido naquele momento. Então, por exemplo, a gente introduziu o erva mate porque a gente queria trabalhar com o grupo Araucária, o projeto Araucária Mais, para a preservação das araucárias da Mata Atlântica. Então, não é que assim, você subverte completamente o processo criativo, né? Não é que eu precisei ver os desfiles europeus para dizer que eu queria usar verde, né? Então, ao mesmo tempo que, lógico, eu não nego a globalidade, eu não nego que enfim, eu vivo no mundo contemporâneo e que meu design também tem um pouco do mundo nele, mas a perspectiva desse processo não é pautada de fora para dentro, né? É de dentro para fora e esses elementos vêm vindo. Então, se a gente quer usar erva mate, a gente vai fazer essa erva mate ficar incrível no nosso produto, né? Assim como se a gente quer usar jabuticaba, ou extrato de pau-brasil, ou crajiru, enfim. Mas a gente sempre vai preferir materiais brasileiros, sempre. E sempre produzidos por agricultura familiar. Aqui é um pouco do nosso galpão, onde a gente tinge. E agora sim, eu tenho só 5 minutos para falar do mais importante. Posso falar mais? Esse é o primeiro projeto que a gente trabalhou. Eu, em 2009, eu batia na porta das tecelagens e todo mundo dava risada na minha cara. Tipo, você quer orgânico? Isso é utopia, isso não funciona, não é real. E aí foi onde eu me senti extremamente acolhida no artesanato, porque eu era pequena, as comunidades eram pequenas, abriam as portas com uma generosidade sem tamanho. E em Pirenópolis, em Goiás... Ai, desculpa, gente, eu tô um pouco emocionada hoje. Tá todo mundo. É porque lembrar da história é sempre muito rico, né? E em 2009, a família Alvarenga me acolheu totalmente na casa deles, e são 20 famílias, é um projeto bem pequeno, são 20 famílias que produzem um algodão no quintal de casa. E é um trabalho familiar mesmo, né? Então, normalmente, os homens que confeccionam os teares e eles cuidam enfim, das rocas e todo o processo de manutenção desse material. Também ajudam muito mais no roçado, mas as mulheres e os filhos também. Colhem o algodão, descaroçam, cardam, fiam e tecem, tudo em família. E é muito bonito porque elas criaram uma comunidade, e aí quando eu me relaciono especificamente com a família Alvarenga, quer dizer, é uma família dentro do grupo, mas quando eu faço um pedido maior, eles se juntam, né? A gente fala muito de mutirão, eu vou falar um pouco disso mais no Central Veredas, mas se juntam e trocam o algodão. Então a produção de um quintal, às vezes, é somada com a produção dos outros quintais. E é uma produção extremamente simples e funciona, e tem um conhecimento tradicional, ancestral, sobre que planta do lado do algodão funciona e é um agrotóxico natural, né, um defensivo natural. Então tem um conhecimento, uma sabedoria ali tão simples e ao mesmo tempo tão sofisticado, né, tão sofisticado que funciona. Então quando você vai pedir explicação, mas como assim você consegue? Não é que eu consigo, é assim, sempre foi assim, continua permanecendo assim, né? E o que eu acho muito legal no Olhares da Alma é que as filhas da dona Ana, elas, com certeza, né, acho que até por uma questão política mesmo, de programa social, de inclusão social, né, do governo Lula, enfim, vários projetos, não só do governo Lula, mas vários projetos sociais que hoje, infelizmente, estão sendo cortados, conseguiram fazer com que elas fizessem faculdade. Uma delas virou vereadora, tem um projeto de lei de um museu vivo em Pirenópolis. Então, isso é muito potente, assim. E elas conseguiram também trazer inovação para o projeto delas. Então, além desse trabalho super artesanal, e a gente sabe que ainda tem uma limitação de produção e até comercial, elas também fazem uma tecelagem muito voltada para o turismo. Então, hoje, elas são uma empresa, a família toda, uma das filhas da dona Ana era faxineira, e todas elas hoje têm
faculdade e trabalham e são donas dessa empresa, viraram empresárias. Então, eu acho isso muito incrível quando você vê que dentro da própria comunidade, acho que isso é a maior relação que eu posso... no fim, o maior impacto, eu fico me perguntando qual é o maior impacto da minha empresa. Eu acho que o maior impacto é esse relacionamento que vai... É uma troca de saber, é uma troca de gestão, né? É quando a moda... Eu lembro que meu primeiro vestido saiu naquela revista Meg, do FFW, com esse tecido. Foi a primeira publicação que saiu da marca em 2010, 2009. E quando eu mandei para elas, assim, aquilo tocou muito as meninas, porque de algum jeito elas podiam olhar um trabalho de pessoas mais velhas, ancestral. E eu acho que essa é uma questão importante. Como é que a gente traz o jovem para essa pauta, né? Inclui o jovem. E não adianta, e essa discussão, não adianta a gente de fora querer preservar a técnica intacta, né? Isso precisa vir da própria comunidade. E se gera uma inovação por parte dessa juventude, a gente precisa estar muito aberto para aceitar e deixar fluir, né, esse artesanato e essas tipologias. Então, no projeto Olhares da Alma, eu vejo isso o tempo todo, assim, muita inovação e quão potente quão potente é ter os jovens e a família conduzindo esse negócio, né? O Grupo Maria, acho que todo mundo conhece a Mayumi, é maravilhosa, é um projeto muito lindo em Muzambinho, Minas Gerais. Eu acho que é um dos trabalhos mais sofisticados assim de tecelagem que a gente pode ver hoje. São quase 14 anos da Mayumi lá em Muzambinho. E elas também trabalham com tingimento natural, a tintureira lá é a Santa. Fui na casa dela, aprender a tingir com ela. E isso também me trouxe muito conhecimento, assim, poder tingir com cada tingideira que tem a sua receita e que tem pequenos rituais e pequenas mudanças de acordo com o próprio entorno. Então, é um trabalho muito bonito. A gente já trabalha com eles também, acho que uns 5 anos. E acho que esse é um outro ponto importante para a moda. A gente precisa ter essas relações perenes, né? Não adianta a gente chegar numa comunidade, fazer uma coleção e comprar e criar produtos extremamente incríveis, sofisticados e sair na revista, mas não gerar produção, não gerar pedido. A gente precisa gerar pedido, né? Então, isso sempre foi muito claro para mim. Desde 2009, eu abri uma loja porque eu precisava fazer a roda andar. E a roda andar não significa só criar coisas belas, significa a gente gerar produção, porque é com essa produção que esses grupos vão se manter. A gente acha lindo sair na revista, mas não adianta só sair na revista. É muito bom sair na revista, mas a gente precisa gerar pedido quando a gente se propõe a entrar na vida das pessoas e gerar essa relação. A gente precisa ter uma contrapartida que é muito fundamental e que precisa ser muito consciente. Então, muitas vezes eu deixo de fazer um produto lindo, eu deixo de fazer um projeto incrível, porque não tem espaço naquele ano para eu fazer aquela compra, né? No começo, eu já estava tão apaixonada que eu queria ir em todos os lugares. De repente, eu falava, nossa, eu não dou conta de tudo isso. Então, é muito importante a gente pensar em relações de longo prazo com as comunidades e com o artesanato, né? Esse é o trabalho da Maria ainda, um pouco. Esses são os produtos que a gente fez com os tecidos. Tingimento de urucum, casca de café, folha de rosa. Pena que não tem aqui a Santa, essa apresentação, porque é muito lindo o projeto. Tem um monte de desenhos da Mayumi também. Ah, tá aqui, que lindo, vale muito a pena, gente. Esse manto é incrível, nossa, é muito lindo. Em cima na exposição. Na exposição, quem não foi, subam. Eu não fui ainda, eu vou lá. Central Veredas. Central Veredas é um grupo que eu me apaixonei completamente, conheci por meio do Artesol e virei uma amiga muito íntima da Lu, que era a coordenadora. Eu entendi ali a potência e a vulnerabilidade de um grupo que tem uma potência absurda, mas que é grande, que é complexo e que é do sertão, né? Então, eu estou há alguns anos já me relacionando com Central Veredas, enfrentando junto com elas todas as dificuldades, tentando diversas soluções e vendo e me frustrando junto com elas, né? Então, nem tudo funciona, nem tudo dá certo, né? A gente criou produtos lindos com chinil. Aqui são as fiandeiras fazendo a cantoria, um mutirão. É muito incrível, assim, que elas sentam na roca e fazem aquele fio fino e extra fino de uma maneira assim como que a gente está bebendo água. É muito incrível. Elas fazem o tingimento natural, fazem a tecelagem
E a gente entende como é complexo, né? É uma rede grande, são várias associações que estão juntas ali. E como é difícil, né? A gente, em 2016, a gente criou um projeto chamado Projeto Circular. Toda roupa que a nossa cliente devolvia para a loja, ela ganhava um desconto para comprar uma nova. E a gente criou um brechó online. E toda a renda, 100% da renda do brechó online, a gente investiu em algum projeto que a gente se relaciona. E aí a gente criou um e-commerce para o Central Veredas, né? Justamente porque a gente queria dar esse, né? Estão no meio do Brasil, a gente queria aproximar essa relação, queria que eles tivessem acesso direto ao consumidor final. E aí, era um sonho, assim, a Monique, que é uma das pessoas que trabalha ali, ela é super da tecnologia, adora redes sociais. Mas não funcionou, não vendeu, não é suficiente, né? Acho que até o projeto Rede Hortesol vai cumprir muito esse papel de como comunicar, como chegar junto. Mas ficou muito claro para mim, e é muito claro como é importante essa relação a longo prazo, mesmo quando não funciona, né? Hoje, na marca Flávia Aranha, a gente não tem produtos que giram dessa parceria. Não funcionou ainda. Tudo que a gente tentou ainda não funcionou, né? Agora a gente está fazendo uma parceria com o Paulo Alves, porque a gente entendeu que talvez o suporte não seja roupa, não seja moda. Talvez o suporte seja design de valor agregado, objetos, móveis. Então agora a gente está desenhando uma linha de móveis com o Paulo Alves e todo baseado no chinil. A gente espera que agora a gente consiga, né? Mas acho que a lição do Central para mim, da Central Veredas para mim, é persistência, né? É testar de um jeito, é testar de outro, mas esse comprometimento com uma relação de longo prazo mesmo. E estamos juntos, e vamos lá, e troca ideia. Então, você vai criando relações muito sólidas que tanto eu, quando eu precisar, gente, preciso de um chinil para, sei lá, para uma semana, junta 10 artesãs, trabalham até meia-noite e entregam, assim, né? E ao mesmo tempo, como é que a gente dá esse retorno, né? Então, para além dos pedidos, mas um suporte na gestão, uma consultoria, às vezes um telefonema meia-noite para trocar uma ideia sobre algum projeto, alguma questão. Então, esse relacionamento é muito importante. Essa é a dona Nadir tecendo o chinil. A gente fez um documentário, ainda não lançamos, a gente filmou, acho que mais de 50 horas com as artesãs, todas elas com depoimentos de vida belíssimos, e a gente espera lançar isso em breve. Aqui é o mantô do chinil que a gente fez com resíduo de casca de serragem de pau-brasil. Cooperafes, a gente desenvolve com eles alguns produtos com fibra de caruá, também tingimento natural. Esse ano eu estou indo para lá para ampliar a cartela de cores deles, fazer alguns testes junto. É um trabalho que super funciona, eles trabalham já, são bem organizados, trabalham para muitas marcas. Ana Banana também é uma cooperativa de Santa Catarina. É um trabalho que eu acredito muito, que é desenvolvimento de novas fibras. Aqui foi um projeto muito legal, porque eles não têm o conhecimento do tingimento natural. Então, mandaram a fibra da banana para a gente fez o tingimento, devolveu e elas teceram. E dessa relação ficou, né, quando elas... Porque tem alguns grupos que eu chego e falo, não, tingimento natural é coisa do passado, eu quero anelina. E aí... essa interação, no começo elas não queriam fazer o tingimento, né? Eu me propus a ensinar. Mas depois que elas viram o produto pronto, nossa, que cor é essa, que cor é essa? Então agora elas querem aprender e incorporar isso no processo delas. E no fim não é nem aprender, é resgatar, né? Porque já está ali, totalmente lá. E algumas bolsas. Oficina dos Anjos, esse é um grupo CAPS, é um grupo de mulheres que tem uma questão com a saúde mental, é super urbano, é ali no MASP, e é um projeto também de 5 anos. Todo ano a gente contrata uma professora de tricô e a gente cria os modelos junto. A gente, aqui eu acho uma metodologia muito legal, que é o que eu tento fazer com todos os grupos, mas esse, por estar em São Paulo, é mais fácil. A gente faz um intercâmbio. Então, primeiro o grupo vai até o ateliê, fica um dia com a gente, vivenciando. Normalmente a gente pega alguns funcionários do nosso ateliê e aí todo mundo tricota junto. A primeira peça, piloto, e depois a gente vai para o CAPS. Então, essa troca dos grupos virem até o nosso ateliê e do ateliê ir até o grupo é transformadora, tanto para o nosso grupo, né, tanto para quem trabalha dentro, entender de fato o que está fazendo ali, quanto para o grupo também observar como funciona o nosso processo, e acho que essa troca é super rica. A gente vê que tem dado bastante resultado. Aqui algumas fotos de produtos que a gente fez,
com as meninas. Bom, acho que todo mundo já conhece o Markerson, um artesão incrível, também trabalha para muita gente já, é um conhecimento absurdo. Todas as cores aqui são tingidas com corantes naturais, é um conhecimento ancestral maravilhoso, assim, ele enterra raízes para conseguir corantes incríveis. É um trabalho muito, muito especial. Aqui esse salto ficou incrível. Bom, as meninas aqui de Coqueiro Campo estavam aqui, a gente tem trabalhado já 3 coleções com elas. Essa coleção especificamente criou uns acessórios maravilhosos com miçangas feitas com elas. E a gente tem desenvolvido colares, joias. Artesãs do Linha 9 é um projeto do Instituto Acaia, de mães que estão ali dando um apoio para a educação dos seus filhos. Então, a gente trabalha com alguns bordados também. E essas linhas, eu acho muito legal essa coisa de poder fazer intercâmbio dos grupos, né? Essa linha, por exemplo, a gente encomendou para Santa, da Maria, tingir para gente. Então, como a gente também consegue, às vezes, num só grupo, ter várias relações, relação do produto pronto, relação só do beneficiamento, relação de compra de matéria-prima, como isso potencializa essa relação, né? E, às vezes, num projeto, você consegue agregar trabalho com 5 comunidades diferentes. E acho que é isso, gente. Agora eu vou, essa frase, a Helena, que não sei se está aqui, mas a Helena trabalhou com a gente, agora ela está no Artesol, e ela escreveu isso quando ela trabalhava lá, acho muito bonito. Além de nos vestir, a roupa é também registro que revela uma trama preciosa de saberes, tradições e a alma criativa. Então, acho que esse é o nosso recado aí para a moda. Muito obrigada.